Deputada, a gente vai falar também sobre um projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal ali por unanimidade na última semana. Entretanto, ele vem trazendo aí diversos debates e discussões, principalmente ali em críticas em relação à oposição dentro da Câmara dos Deputados, que já disse que vai trabalhar contra o projeto de lei da misoginia, ele que equipara aí ao crime de racismo. A gente veio acompanhando nessas últimas semanas, infelizmente, um número muito alto, né, de violência contra as mulheres, principalmente ali envolvendo o feminicídio, e muitas situações dessas começam ali através das redes sociais, através ali do distanciamento, né, das mulheres e dos homens em relação ao trabalho, em relação às atividades que são exercidas. A senhora, como deputada, já sofreu alguns ataques, principalmente ali voltados nas redes sociais, por conta dos seus posicionamentos. Eu quero saber, né, o projeto ele vai seguir para a Câmara dos Deputados. Como é que está sendo tratado neste momento? Se existe uma expectativa dele ser discutido antes das eleições? A gente viu que lá no Senado Federal ele levou muito tempo até, de fato, o tema ser pacificado e ser aprovado por unanimidade. Na Câmara, ele deve seguir o mesmo percurso? Marília, acho que primeiro é importante explicar para as pessoas um pouco do que está acontecendo, porque nos últimos dias teve muita fake news sobre esse projeto. Primeira coisa, como você disse, é um projeto que foi muito debatido no Senado e na versão final do texto, todos os senadores que estavam presentes votaram a favor. Isso é muito raro hoje em dia. Foram 67 votos contra zero no Senado. Até a bancada inteira do PL, assim como a bancada do PT, votaram a favor do projeto. Por quê? Porque ele é um projeto simples. O que que ele faz? Ele diz: olha, existem alguns crimes que a gente já entendeu que são crimes, que é o da discriminação, que é incitar o ódio, que é você incitar a violência. Só que hoje, se a motivação desses crimes, por exemplo, é um preconceito religioso, isso é crime. Se é um preconceito de raça, isso é crime. Mas se isso é um preconceito contra as mulheres, ainda não é crime. Tá bom, Tabata, mas o que que você quer dizer? O que o projeto, por exemplo, diz é: hoje já é crime você falar, não vou contratar negros porque e destilar aí o seu preconceito. Ou você dizer, não acho que pessoas evangélicas possam tenham a mesma inteligência. Estou falando coisas horrorosas aqui, mas para a gente entender que crime por motivação ou quem é católico merece sofrer. Se quem fala isso hoje já está cometendo um crime. E aí tem as gradações de multa, de reclusão e por aí vai. Só que hoje, você dizer, por exemplo, não vou contratar mulheres porque são inferiores ou mulheres merecem apanhar, que infelizmente a gente vê isso na rede social, isso não é crime. E aí o que aconteceu? Teve essa discussão madura no Senado, de todos os senadores da esquerda à direita falarem: cara, tem 4 mulheres morrendo por dia. De cada 4 mulheres, uma já sofreu violência de todo tipo. Tem que dar um basta nisso. E aí chega na Câmara, alguns parlamentares veem ali uma oportunidade de fazer palanque, de aparecer nas redes sociais, brincando com coisa séria que é a violência contra as mulheres. Estou falando aqui do deputado Nicolas e outros deputados da bancada do PL. Indo contra os senadores do PL, começam a espalhar fake news sobre esse projeto. E aí começam a dizer que se você falar, a mulher tá nervosinha, a mulher tá de TPM, a mulher dirige mal, a pessoa vai estar cometendo um crime. É claro que não. E eu fiz questão de, nos últimos dias, ir para esse embate, pegar o texto do projeto e falar: olha, quem falar que mulher tá nervosinha, quem interrompe mulher, quem fala que mulher dirige mal, tá sendo um grande babaca. Só isso. Não tá cometendo um crime. O julgamento que vai ter é das pessoas apontarem ele e falar: você é um babaca. Crime, de novo, para sintetizar, Marília, é você incitar ódio. Mulher merece apanhar. É você discriminar. Não contrato mulher porque mulher é inferior, é menos inteligente. Isso é crime. E aí, só para a gente fazer a comparação, por que que discriminação religiosa e discriminação de raça é crime e discriminação contra a mulher não é? E aí, finalizo aqui. Por que esse projeto agora, né? Eu acho que é importante responder essa pergunta, porque a gente está descobrindo. Tem muito nome, né? Red Pill, machosfera, que é o quê? Vídeos que estão na rede social incitam o ódio contra as mulheres. Teve aquela coisa que viralizou horrorosa de homens jovens dizendo, me preparando para quando ela dizer não, e dando e mostrando que iriam dar voadoras caso a mulher não aceitasse um pedido de namoro ou de casamento. Aquele caso horroroso do estupro de Copacabana. Um dos criminosos que foi preso estava ali na camiseta. Never regret. O que que é isso? Não me arrependerei. Isso vem desse movimento de rede social para dizer que não vai se arrepender de um estupro que cometeu.
Então, não é à toa que esse projeto vem agora. É para criminalizar essa incitação do ódio na rede social, que infelizmente deixa as mulheres mais inseguras até dentro de casa. Deputada, como a gente vem conversando, né, o número de violência, né, seja feminicídio, tentativa, Maria da Penha, ele vem crescendo de forma grotesca, né, que chega a assustar nós como mulheres. A senhora acredita que esse projeto de lei da misoginia, né, fazendo aí a equiparação com o racismo, ele pode contribuir para que esse número ele venha a diminuir e o número de denúncias venha a aumentar? Eu acredito que sim, Marília. Quando a gente começa a estudar violências, todas elas contra a pessoa com deficiência, a violência contra idosos, contra mulheres, a gente vê que a violência fatal, o feminicídio, o assassinato, ele é a última forma de violência. Antes começa a violência psicológica, dentro de um relacionamento, por exemplo, a violência patrimonial contra os filhos. Então, você quebrar um aparelho celular, por exemplo, você ameaçar que vai machucar uma criança. E esses violências, e aí depois vem um tapa, vai aumentando. Só que eles começam no discurso. E aí falar, Tabata, mas tá bom, que comprovação que você me dá? Tem dois casos públicos que estão muito claro isso. Um deles é esse do estupro que aconteceu em Copacabana, estupro coletivo, em que hoje a gente sabe que um desses estupradores, desses criminosos, ele fazia parte desses grupos de ódio, que incentivava que a mulher era submissa, que a mulher deveria ser estuprada, e a gente tem um outro caso de um coronel da Polícia Militar que assassinou a sua companheira e tá vazando as mensagens entre os dois, e a gente vê que nas mensagens que ele dirigia à sua companheira, estavam todas essas frases que são incentivadas nesses ambientes online. Então, é até para a gente perguntar, tanto avanço, a lei cada vez mais dura, tanta conversa, por que que a gente continua vendo tanto crime de ódio contra as mulheres e a sensação que dá é que eles estão cada vez mais cruéis? E aí a gente entende que é porque tem esses grupos de ódio nas redes sociais, muitas vezes capturando um adolescente que está ali aprendendo a lidar com uma desilusão amorosa, aprendendo a lidar com uma baixa autoestima, e esses grupos de ódio estão dizendo: a culpa de tudo que acontece com você é das mulheres. A única forma de resolver isso é machucando as mulheres, é deixando elas submissas. Então, infelizmente, gente, é difícil até de entender o que acontece nesse submundo da internet, mas hoje tem vídeos no YouTube conclamando esses conteúdos. E se a gente não tiver coragem de cortar o mal pela raiz, a gente vai continuar abrindo noticiário e vendo mulher sendo estuprada, abusada, violentada, porque não quis aceitar um pedido de namoro, porque queria estudar, porque teve coragem de sair de um relacionamento. Deputada, e como é que estão as discussões dentro da Câmara dos Deputados? Já existe uma movimentação ali por parte da base do governo para que esse projeto venha a ser aprovado? A gente viu a deputada Erika Hilton, né, que é presidente da Comissão da Mulher, dizendo que abre mão do projeto passar pela comissão para poder ter uma celeridade maior na sua aprovação. E a gente vê também ali a oposição já trabalhando através das redes sociais. A senhora citou o nome de Nicolas Ferreira, ele fez publicações nas suas redes sociais, o que leva muitas vezes as pessoas a fazerem uma interpretação diferente da que a senhora está nos apresentando hoje, né? E isso leva o discurso para fora da Câmara dos Deputados, para fora do Congresso Nacional. Existe já uma articulação por parte da base do governo para que a proposta ela seja aprovada e tenha uma celeridade maior do que foi no Senado? Marília, eu tive a oportunidade de falar sobre esse projeto com o presidente Hugo Mota, sinalizando duas coisas. Primeiro, que a gente tem urgência para aprovar esse projeto. Esse não é um projeto que pode ser engavetado e se tira da gaveta depois da eleição. Todo dia a gente vê essas notícias de mulheres sendo assassinadas, estupradas, abusadas, violentadas, e eu tenho que dizer essas palavras por mais duras que elas sejam, porque é isso que está acontecendo. E a segunda coisa sobre a qual eu conversei com o presidente Hugo Mota foi a importância da gente não polarizar esse debate. Tem muita coisa no Brasil que é sobre esquerda e direita, tem muita coisa no Brasil que se faz palanque eleitoral. O assassinato de mulheres por serem mulheres não deveria ser isso. E o que eu venho conversando com ele é a gente conseguir fazer o movimento que o Senado fez. Se dá para melhorar o texto, vamos melhorar o texto. Agora não pode cair nessa guerra de torcida que virou a polarização ideológica no Brasil. O vídeo do deputado Nicolas Ferreira usava trechos de outro projeto. Quer debater o projeto? Vamos debater.
Eu adoro isso. Vamos pensar na melhor palavra. Vamos pensar como é que a gente deixa esse projeto realmente para ser sobre crime de ódio, discriminação, preconceito contra mulheres. Agora, quando a pessoa parte para agressão contra as mulheres, quando a pessoa usa trechos de outro projeto para ser contra a criminalização do ódio contra as mulheres, aí para mim a pessoa já perdeu o argumento, já perdeu o debate, ela realmente não está levando essa questão a sério. E a recepção do presidente Hugo Mota foi muito boa. A gente se comprometeu a conversar pessoalmente na volta dos trabalhos presenciais na Câmara, para que a gente encontre essa forma de não deixar polarizar e fazer esse debate com urgência.